Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal, onde eu estou passando para você aqui todos os passos para você realizar o projeto de um loteamento, né? O projeto de geometria da terraplenagem de um loteamento. As nossas aulas aqui, elas não têm um foco de te ensinar simplesmente a mexer e operar o Civil 3D. A ideia é te passar todos os conceitos para a elaboração de um projeto de loteamento e aqui embaixo na descrição você consegue ver todas as outras aulas. Já tivemos diversas aulas e na aula de hoje nós vamos continuar com as modelagens dos cul-de-sacs. Infelizmente nós tivemos um problema aqui com a gravação e uma aula anterior a essa acabou se perdendo. O vídeo corrompeu o arquivo e eu não consegui acessá-lo. Então a gente vai continuar hoje desenvolvendo a modelagem desses cul-de-sacs e assim você vai poder acompanhar. Como a nossa obra tem vários cul-de-sacs, vai ser somente um deles que você não conseguiu acompanhar porque o vídeo se perdeu. Mas vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos continuar a nossa aula de modelagem de terraplenagem. Somente um recado antes da gente começar: se você gosta do nosso conteúdo aqui, já deixa um like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, ajuda aí o YouTube a jogar o nosso conteúdo para outras pessoas que se interessam por essa área de elaboração de projetos de terraplenagem, beleza? Dá uma força aí para mim, que é isso que mantém a nossa chama acesa. Então vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo na tela o nosso loteamento, né? O loteamento que nós estamos desenvolvendo. Obviamente, a superfície ela está totalmente em andamento ainda, tem várias coisas aqui que a gente ainda vai modificar, mas aqui a gente consegue ver mais um cul-de-sac modelado, esse outro também já está e este outro também. Então a gente vai continuar essa modelagem do cul-de-sac neste cul-de-sac aqui de cima, ó, e a gente vai propor aqui algumas alterações para poder facilitar essa modelagem, tá? A primeira alteração vai ser a gente fazer uma leve modificação do eixo dessa via. Por que eu vou fazer isso, tá, pessoal? No outro vídeo eu expliquei isso também. Para que o nosso eixo da via consiga acessar todo o nosso cul-de-sac, porque se eu deixar o eixo como está aqui, vai ter um pedacinho aqui do nosso cul-de-sac que a gente vai ter que estimar a cota ou acrescentar a cota manualmente, o que não é interessante, tá? Então eu vou colocar aqui simplesmente um trecho em curva no nosso cul-de-sac, igual nós fizemos nesse cul-de-sac aqui de baixo, tá vendo que o eixo fez essa curva. Vamos ajustar este perfil, rodar este grade novamente e trocar isso no corredor, tá? Eu poderia ter feito isso de uma forma mais rápida e tal, mas eu quero mostrar para você os problemas que surgem mesmo quando a gente está desenvolvendo um projeto, né? Às vezes a gente posiciona o nosso eixo, né, de terraplenagem, mas a gente, na hora de começar a modelar, que a gente percebe que a gente vai ter que fazer algum tipo de modificação nele. Isso é comum, isso às vezes acontece. Então a gente vai fazer essas modificações e vamos ajustar isso daí. Deixa eu ver o raio que eu usei neste trecho. Aqui eu vou usar o mesmo lá em cima. Usei um raio de 20 metros, tá vendo lá embaixo? Não se esqueçam, né? O que eu sempre falo para os meus alunos aí, o Civil 3D e o AutoCAD conversa com a gente através dessa janela inferior. Então, toda vez que você dá um comando, é sempre interessante você dar uma olhada nessa janela para ver o que ele está pedindo de informações ali, certo? Então, aqui, o que eu estou fazendo, tá? Eu criei um eixo por cima do eixo que nós já tínhamos lá naquele ponto e vou gerar um novo alinhamento deste eixo, tudo bem? Aí vou fazer o perfil novamente e vou acrescentar este eixo no nosso corredor. Por que eu estou fazendo isso? Para não ter que editar esse eixo e para mostrar para você também que existe a possibilidade de nós trocarmos um eixo de um corredor mesmo depois que o corredor já está em andamento, tá? Às vezes a gente surge alguns problemas, né, e a gente precisa saber resolver. Nas minhas aulas eu gosto sempre de simular esses problemas, né? Talvez eu poderia resolver de outra forma aqui, mas eu fico pensando em você quando você estiver fazendo o seu projeto. Se você não tiver alguém do seu lado ali, como é que você vai resolver esse tipo de problema? Então vamos supor numa situação que você precise trocar o eixo de um corredor. É perfeitamente possível, tá? Então eu vou criar um novo alinhamento, Alignments Create from Object. Beleza, isso aqui você já está careca de saber. Se você não sabe, busca os vídeos anteriores aí embaixo na descrição, porque a gente já fez superfície, alinhamento, perfil, estudamos grades, tem todo um processo, né? Aqui é somente mais uma das partes
quando nós estamos criando as modelagens, beleza? Então vou criar este novo eixo, vou dar um nome para este eixo, vou pôr aqui Rua 5 Nova. Por que nova, professor? Nova porque eu já tenho uma Rua 5, estou acrescentando uma nova rua, certo? Então vou gerar o perfil da Rua 5. Olha aqui, vou gerar o perfil Profile, Create Surface Profile, seleciono o meu eixo da Rua 5, seleciono o meu terreno natural e desenho o meu perfil numa vista de perfil. Beleza? Aqui tranquilo, né? Só que você já está careca de saber. Então vamos lá. Tirei aqui o meu perfil da Rua 5. Agora eu vou aproveitar este grade que eu já tenho aqui para eu não ter que ficar estudando, porque eu já peguei essas cotas, né? E vocês concordam comigo que neste eixo novo que eu criei, a estaca inicial na minha nova Rua 5 é a mesma da anterior, então eu vou manter o mesmo grade, depois vou somente ajustar o final dele, tá? Então estou fazendo uma linha e levando aqui para o meu perfil de cima, olha lá, e vou dar uma leve ajustada no meu grade, trazendo esse ponto final para o final do meu perfil, beleza? Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu mexer toda a declividade dele, eu vou fazer uma leve inclinação aqui neste ponto, para eu não perder toda a compatibilização que nós já fizemos aqui no início, né, da Rua 5. Nos outros vídeos vocês conseguem ver isso. Então eu vou pôr uma leve curva aqui para eu poder chegar no terreno natural no final do meu cul-de-sac, que vai ser neste ponto aqui. Então vamos estudar esse grade. Como fazemos? Tranquilo, clico no perfil, vou lá em Profile Creation Tools, coloco um nome nele, grade Rua 5 Nova. Tranquilinho até aqui? Beleza, né? Vou acrescentar uma tangente neste trecho. Vou pegar aqui, ó, ficou um pouquinho fora aqui, não tem problema, é só uma compatibilização, tá? Vou levar isso daqui para uma cota, uma estaca inteira, só pensando na execução. E ali, como nós temos um PIV, que é um ponto de inflexão vertical, vou colocar uma curva vertical. Como que eu faço? Clico aqui nesse menuzinho de curva vertical e vou até essa opção e clico no PIV. Aqui tem várias formas, tá, pessoal, de nós acrescentarmos as curvas verticais, mas não é o nosso objetivo aqui. Teremos aí outras aulas depois especificamente sobre isso. Então aqui já fiz o meu perfil, tá bonitinho. Vou entrar no Profile View Properties para poder colocar as opções do Bend. Lembra o que é o Bend? Não sabe? Olha as outras aulas aí. Bend é aquela parte que vai abaixo do perfil, onde nós selecionamos quais são as cotas que nós vamos colocar ali, né? E as achuras para poder ficar bonitinho. Então, olha lá, temos aqui um trecho de corte e tá bala. Agora vem o pulo do gato, gente. Nós temos duas ruas 5 estudadas aqui, certo? Temos uma anterior que já está no corredor e temos uma nova que ainda não está no corredor. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir as propriedades do meu corredor e trocar o alinhamento, selecionar o outro alinhamento. Muito legal, dá para fazer isso. Eu vou aqui em Corridors, seleciono o meu corredor, poderia fazer direto, mas vamos fazer com calma. Vou aqui em Propriedades do meu corredor. Quando eu vou na aba Parâmetros, notem que aqui nós temos, ó, todas as nossas linhas base, tá? Tá um pouquinho bagunçado os nomes, mas não tem problema. Então, nós temos a Rua 4 novo, eu poderia renomear isso daqui, né, para ficar mais bonitinho, ó. E temos a Rua 5, tá vendo? Quando você cria uma baseline, ele mostra para você qual que é o alinhamento que você está considerando e qual é o grade que você deve considerar. Muito cuidado aqui, muita gente erra neste ponto. Se você selecionar o alinhamento correto e o perfil errado, ele vai fazer o seu corredor considerando as cotas do terreno natural. Lembra que é um corredor, gente? A ferramenta do Civil 3D que une três informações. Une o alinhamento, horizontal baseline,
une o grade estudado, vertical baseline, e une o assembly, que é a nossa seção transversal, as características transversais da nossa pista. Então, muito cuidado, muita atenção para separar, para selecionar, perdão, as opções corretas aqui, beleza? Então eu vou na rua 5, que é a rua que eu estou trabalhando. No horizontal baseline, eu vou trocar aqui para o novo grade que eu estudei, ó. Ó que legal. Novo alinhamento, né? Então seleciono meu novo alinhamento, dou OK e eu preciso selecionar a baseline, tá vendo? Vertical baseline, tá vendo que tá escrito ali, ó, click here. Clica aqui, clica aqui. Vou clicar. Cliquei e vou selecionar o meu novo grade. Ok, os assemblies eu não vou mexer por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer? Vou dar um aplicar, vou dar um rebuild no corredor, ou seja, reconstruir, reprocessar o corredor. Depois vou dar um ok, vamos ver na planta o que aconteceu. Olha lá que legal. Ele já fez a curva da nossa rua, tá vendo? Este eixo aqui que está por baixo, ele não me serve de mais nada. O que eu posso fazer com ele? Erase no menino. Tirei ele fora, apaguei ele, porque ele não serve de nada. Beleza? Então agora, nós vamos aqui continuar o desenvolvimento do nosso cul-de-sac. E vou ver aqui até onde que nós temos uma região padronizada. Então, quando esse eixo começa a deixar de ser paralelo ao bordo da via, a gente precisa fazer alguma coisa, ou usar um comando target, ou prolongar esse assembly. Se você não sabe o que é target, se você não sabe o que é assembly, assista às outras aulas, tá, pessoal? Essa aula é uma continuação de um longo processo que nós estamos desenvolvendo aí o nosso projetinho, né? Então eu vou excluir essa região aqui da frente, porque tá percebendo, ó, ela não está encaixando. Olha ela onde está aqui em cima, olha a minha rua onde está lá. Então eu preciso prolongar esse assembly, eu preciso estudar esse cul-de-sac. Então vamos excluir essa região aqui, só para eu poder explicar melhor o que nós vamos fazer, tá? Ó, excluir a minha região, certo? Então, até este ponto, ó, a gente começou a fazer a curva lá para cima, a nossa rua mudou, a largura modificou, né? E nessa parte inferior, deixa eu voltar um pouquinho, em vez de eu excluir essa região inteira, eu vou colocar ela até o meu PC da curva, que é quando o meu eixo efetivamente começou a fazer esta curva, né? Então vou cortar a minha região aqui utilizando o comando split. Já vimos também nas outras aulas, quando você tem um corredor, você precisa dividir as suas regiões em diversas regiões, você usa o comando split. Split não, né? Split. E aqui eu deleto agora esta última região. Olha lá, lindo, né? Então aqui já está beleza, a gente já pode estudar esse cul-de-sac. Deixa eu verificar se tem outro cul-de-sac que vai ter esse mesmo problema, que eu já ajusto ele também. Aqui, pessoal, aqui também vai dar um pouquinho de problema, né? Porque a gente tem que pensar que as seções vão ser perpendiculares ao eixo. Então, se eu utilizar o eixo aqui e pensar na minha última seção neste ponto, o que acontece? Teremos um trecho aqui do corredor que não ficará preenchido com nada. Então, a gente vai ter também que fazer uma leve alteração neste grade, tá? Então, vou colocar ele mais ou menos aqui e vou fazer, esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é um grade maior, né? E vou dar um fillet aqui de raio 20, ó. Beleza? Esse vai ser o alinhamento do meu novo, da minha nova rua 3. Vamos estudar essa rua 3 aqui, fazer um novo eixo nela e vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Vou deixar ligado somente o eixo da rua 3. Olha lá que interessante, ó. Vou unificar ele em um eixo, um alinhamento só. Um alinhamento não, desculpa, uma polyline só, para facilitar a minha seleção. Então eu venho aqui, agora eu vou ali naquela linha cian, ok? E dou o comando join, ele vai unificar, olha lá. Então esse vai ser o meu novo eixo, correto? Então eu vou criar um alinhamento agora chamado rua 3 novo.
Lembrando que num projeto normal, pessoal, se eu tivesse prestado mais atenção quando eu fiz os meus alinhamentos, eu não teria que passar por nada disso, né? Então, serve de aprendizado até para mim. Você vê, quando eu falo para as pessoas, né? Mexo com civil há muitos anos e às vezes a gente se vê em situações que a gente precisa fazer ajustes nos projetos. Isso é muito comum. Então, criei aqui o meu alinhamento novo da minha Rua 3. Top, vou fazer o que agora? Perfil da Rua 3. Profile, Create Surface Profile. Rua 3 nova, né? Rua 3 anterior nós já tínhamos. Acrescento aqui o meu perfil. Professor, eu não estou entendendo por que o senhor está criando novamente esses alinhamentos e perfis. Estou fazendo isso de novo porque eu fiz caca. O que eu fiz de errado aqui? Eu fiz um eixo, tá? Vamos entender, pessoal, qual foi o meu problema. O meu eixo era esse de baixo. Eu fiz um eixo que, infelizmente, não atingia todo o meu cul-de-sac, né? Tinha um pedacinho aqui que iria ficar sem corredor. Porque lembra, a nossa seção transversal, como o nome diz, ela é sempre transversal ao eixo. Então, se eu não tenho a possibilidade da criação de seções em toda a minha via, eu vou ter um buraco no meu corredor, tá? Isso é uma dica aí para você ficar esperto quando você estiver criando o seu também, né? Porque você pode vir a ter esse problema, né? Então a gente precisa pensar melhor como a gente vai fazer essas modificações, essas alterações. Esse cul-de-sac ele vai ser um pouquinho mais problemático para a gente modelar ele. Eu vou até repensar depois como que a gente vai fazer. Mas vamos resolver, pelo menos nessa aula ainda, toda essa questão dos eixos, né? E tentar modelar um deles. Na próxima aula a gente continua. Temos mais 2 cul-de-sacs e mais diversas esquinas aqui para nós modelarmos. E é muito legal a gente entender como faz tudo isso, né? Então, perfeito, já estou com o meu grade novo da Rua 3 traçado. O meu zero da Rua 3 ele é comum do eixo novo e do eixo velho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho por cima do meu eixo antigo, ó. Depois eu vou levar este desenho para o meu novo eixo e vou aproveitar todo esse grade, porque ele já está todo estudado, né, pessoal? A gente já fez todos os cálculos ali de cota, já sabemos tudo que queremos desse danado. Então, se eu não levar essa configuração aqui, eu vou ter que começar a pensar tudo de novo. Então, a gente vai ter um trabalho lascado. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar na estaca 0 na cota 775, ó, pegando um ponto comum. Vou lá no outro perfil, estaca 0, cota 775, beleza? Ó, estaca 0, cota 775, cota 773, 530. Então vamos ver aqui, ó, 773, 530, né? Passa a vírgula para lá, 3,530. Top, top, top. Já trouxe o meu grade para cá. Agora eu vou estudar esse meu grade. Lembrando, né, que ele teve um leve aumento de extensão aqui ao eixo. Então eu vou prolongar esta rampa aqui de 0,5% para poder chegar até o final bonitinho, bonitinho. Vou fazer o meu grade agora, clico no perfil, Profile Creation Tools, venho aqui e vou criar o meu grade. Clico aqui, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e o meu endpoint. Perfeito, top demais. Criei o que, pessoal? Criei os meus PIVs, ponto de inflexão vertical, quando nós temos alteração de grade. Venho com uma declividade mudou. Neste ponto de mudança eu tenho o que nós chamamos de PIV, beleza? Conceitos para vocês, hein, pessoal? Não é achando que fazer projeto de terraplenagem é só saber apertar botão no Civil 3D. Não, muito cuidado com isso. Destaque-se no mercado, entenda a teoria, entenda o que está acontecendo. Não seja somente um apertador de botões. Isso não é legal. Então aqui estou vendo qual que é o L das minhas curvas, né? O L das minhas curvas. Esta aqui é 30. Deixa eu só verificar aqui. Perfeito. Essa aqui é 30 e essa última é 10. Então vou colocar aqui
3 curvas verticais. Como faço, professor, para pôr curvas verticais? Seleciono o meu grade. Lá em cima temos o botãozinho Geometry Editor. Perfeito? Cliquei no Geometry Editor, ele abre essa janelinha top demais. A gente vai no 1, 2, 3, 4, 5, sexto botão. Quando você clicar aqui, você vai perceber que tem várias opções para criar curva vertical. Então, eu vou colocar essa aqui, que é uma que você clica no PIV que você quer e digita o L da curva, a largura, tá? Lembrando, pessoal, que curva vertical a gente não fala de raio de curva vertical, né? Nosso perfil ele é deformado, lembra? 10 vezes deformado. Então, o que se utiliza em curvas verticais é o que nós chamamos de L da curva, que é a largura. É o tamanho que ela demora, tamanho que ela ocupa, desculpa, no nosso perfil. Então, eu estou clicando aqui e digitando os tamanhos, ó. Aqui é uma curva de y igual a 10, aqui igual a 30 e aqui igual a 30. Perfeito, estudei o meu grade. O que eu faço agora? Vou nas propriedades do meu perfil e vou modificar os bands para ele poder escrever a cota. Olha lá, ó. Temos duas cotas no meu band. Uma é o terreno natural e a outra é quem? O grade, né? Vertical, rua 3, ó. Perfeito, já mudei aqui. Então, no meu band ele vai escrever as duas cotas. Cota do terreno e cota do grade. Vou em hatch para poder colocar aquela achura e ficar bonitinho. Olha lá, já temos o nosso novo perfil. Notem que eles são similares, né, pessoal? Só que teve aquela curva no final, então eu precisava fazer ali um pequeno ajuste. Mais uma vez, eu vou nas propriedades do meu corredor e vou trocar isso daqui, o meu alinhamento, pelo novo alinhamento. Ó, Rua 3 vai ser o Rua 3 novo e o grade vai ser o vertical Rua 3 novo. Top demais. Ok, dou um rebuild. Ele vai reprocessar o meu corredor. Perfeito. Deixa ele pensar. Deu uns erros aqui, não se apavorem. Olha lá, meu corredor já mudou de posição. Tá vendo que ele está acompanhando o outro eixo. Então, o que eu posso fazer com o eixo antigo? Tchau, eixo antigo. Tchau para você. Vou dividir a minha superfície no exato momento em que nós entramos nesta curva, porque a partir deste ponto precisaremos estudar o que vai acontecer com o nosso corredor. Olá pessoal, infelizmente a nossa aula está ficando muito longa, então eu vou interromper essa aula na metade, eu tive que cortar ela e aí você acompanha na próxima semana a continuação dessa aula, beleza? Não deixa de acompanhar a elaboração dessa próxima aula, vai ser bem legal a gente terminar a modelagem desse cul-de-sac aí, beleza? Te vejo na nossa próxima aula, um grande abraço, fui!